Olá pessoal, tudo bem? Terceiro bloco da parte de percentagem. Agora que a gente já conhece as 3 regras de ouro, a gente vai treinar um pouquinho. Vamos ver algumas situações envolvendo, muitas vezes, mais de uma delas, ok? Então a gente vai direto agora para o quadro, ver vários casos, várias situações para as quais a gente vai ou precisar calcular um valor percentual, ou então um aumento percentual, ou então uma redução percentual, ou até uma mistura dessas coisas, ok? Vamos direto para o quadro ver essas situações. Legal, gente. Olha só. Uma mercadoria custa V reais. Calcule o novo valor desta mercadoria se ela, letra A, tiver um aumento de 70%. Olha só, gente. Aumento de 70%. A gente tem que lembrar da propriedade representante do aumento. É, na verdade, a segunda regra de ouro. V vezes 1 mais 70 sobre 100. Ora, 70 sobre 100 é igual a 0,7. E a gente vai ter 1 mais 0,7, que dá 1,7V. Vamos analisar com calma. Olha só, tínhamos um valor V, e se a gente multiplicar esse valor por 1,7, a gente está, na verdade, aumentando esse valor em 70%. Legal? Muito bem. Letra B. Se houver um aumento de 96%. Ora, gente, mesma ideia de cima. A gente pega o V e multiplica por 1 mais 96 sobre 100. 96 sobre 100 é igual a 0,96 e aí essa soma nos dá 1,96V. Olha só, 70% de aumento, 1,7V. 96% de aumento, 1,96V. Vamos em frente. Agora, se essa mercadoria tiver um aumento de 100%, vamos em frente. V vezes 1 mais 100 sobre 100. Ora, o 100% de aumento, mais uma vez, entra aqui. E aí, 100 sobre 100 é igual a 1. Portanto, V vezes 1 mais 1, V igual a, ou melhor, V vezes 2, ou 2V. Ok? Pessoal, esses exemplos que a gente está vendo aqui atrás servem para mostrar a ideia de aumento. Repare que na letra A gente teve um aumento de 70%. E aí a gente multiplicou o valor por 1,7. É importante que a gente entenda que esse 1 que vem antes da vírgula representa o 100% inicial. O 100% inicial acrescentado dos 70% vão gerar um valor final de 170%, que é o mesmo que 1,7. Da mesma forma que os 96% de aumento da letra B nos levam a um total de 100% inicial mais 96, 196%, que vale 1,96V. E a letra C nos dá um aumento de 100%. Ora, 100% do valor inicial mais um aumento de 100% gera um resultado final de 200%. Ou seja, 2 vezes o valor inicial. Legal? Vamos continuar com os exemplos. Olha a letra D, pessoal. Um aumento de 130%. Muito cuidado. Não é para a gente multiplicar por 1,3. Aqui eu tenho um aumento de 130%. Então, V vezes 1 mais 130 sobre 100, ou seja, 1 mais 1,3, 2,3V. Importante entender, para aumentar 130%, a gente deve multiplicar por 2,3 e não por 1,3. 1,3 é somente o aumento. O valor final bate 2,3V. E letra E, se tiver um aumento de 580%, a regra é a mesma. Olha só, V vezes 1 mais 580 sobre 100. Portanto,
580 sobre 100 dá 5,8, e aí a gente vai ter que, na verdade, multiplicar por 6,8V. É bom entender, 6,8 equivale a 680% de V. Mas o aumento, na verdade, foi somente de 580. Por quê? Os 100% iniciais acrescentados do aumento de 580 geram 680%, ou, se preferir, 6,8V. Legal? Muito bem. Com muita calma, vamos em frente agora. Alternativa, ou melhor, situação F. Se tiver dois aumentos sucessivos de 30%. Vamos pensar um pouco. Olha só, teremos dois aumentos sucessivos de 30%. 1 mais 30 sobre 100 vezes 1 mais 30 sobre 100. Ou seja, 1,3 mais, ou melhor, vezes 1,3. Essa multiplicação aqui termina nos levando a 1,69V. E aqui um detalhe muito importante. Gente, nós precisamos entender que dois aumentos de 30%, segundo a conta que a gente está vendo aqui atrás, não nos dão um único aumento de 60%. De jeito nenhum. Dá para a gente perceber, pelo que a gente encontrou, que dois aumentos consecutivos de 30% vão terminar gerando um aumento único de 69%. Temos que conseguir entender bem o valor pelo qual o V ficou multiplicado. V ficou multiplicado por 1,69. E a gente tem que entender que esse 1,69 está gerando um aumento de 69%. Alguém poderia perguntar, poxa, Tiago, não foram dois aumentos de 30%? 30 mais 30, 60%. Esse é um erro clássico. O grande problema é que quando a gente dá o primeiro aumento de 30%, legal, passou a ser 1,3V. No segundo aumento, esse aumento vai incidir sobre o primeiro valor já aumentado de 30%. E isso faz com que haja uma composição nos aumentos, gerando, na verdade, um aumento final, um aumento único de 69%. A interpretação do número que está à frente do V é que é importante. 1,69, conforme a gente já viu em aulas passadas, equivale a um aumento de 69%. Legal? Vamos continuar. Olha só, gente. Próximo. Se tiver uma redução de 67%. Atenção. Redução significa diminuição. Temos que usar o menos. 1 menos 67 sobre 100 é igual a 1 menos 0,67. Isso aqui me dá 0,33V. Quem sofre uma redução de 67% passa a valer apenas 33% do valor inicial. Claro, 100% menos 67% fica apenas 33%. Ok? Mais uma letrinha. Letra H. E se essa mercadoria tiver um aumento de 20% e uma redução de 20%? Legal, gente. Essa é clássica. Só uma coisa que eu preciso falar para vocês. Gente, nessa situação, muita gente pensa o seguinte: poxa, Tiago, se houve um aumento de 20% e uma redução de 20%, o valor vai ficar o mesmo. Olha, aumenta 20 e reduz 20. Não. Parece estranho, mas não. E eu vou explicar por quê. Quando a gente tem um aumento de 20%, legal, o preço passa a ser 120% daquele valor. Só que essa redução vai ser calculada sobre este valor aumentado. Os 20% de redução serão calculados não sobre V, serão calculados sobre 1,2V. E isso vai fazer com que o valor final seja menos do que o V, o valor inicial. Por quê? Mais uma vez, os 20% da redução vão ser calculados sobre o valor já aumentado do primeiro fator, os 20% de aumento. Vamos entender isso com as contas, ok? Voltando para o quadro. Olha aí, gente. V
primeiro sofre um aumento de 20% e depois esse valor aqui vai sofrer uma redução de 20%. Portanto, 1 mais 0,2 vezes 1 menos 0,2. Portanto, 1,2 vezes 0,8. Quando a gente fizer essa conta aqui, a gente termina descobrindo 0,96V. Olha que estranho. 20% de aumento, legal. Depois, 20% de redução, terminam nos levando a um valor equivalente a 4% a menos do que o valor inicial. Dá para entender por quê? Por que 4% a menos? Porque, na verdade, aqui a gente tem 96% de V. Portanto, a gente pode concluir que se a gente dá um aumento de 20% e depois uma redução de 20%, o valor final passa a ser 4% a menos do que o valor inicial, ou seja, 0,96V ou 96% de V. Legal. Olha só, letra I. Se tiver duas reduções sucessivas de 30%. Gente, duas reduções sucessivas equivale a 1 menos 30% vezes 1 menos 30%. Fazendo as continhas, a gente tem o quê? 1 menos 0,3 dá 0,7, aqui a mesma coisa. E aí a gente vai ter 0,7 vezes 0,7, 0,49. Mas uma coisa importante eu tenho para falar para vocês. Gente, nesse caso, houve duas reduções de 30%. E aí, aquela dúvida clássica. Poxa, se a gente tirou 30% e depois tirou 30%, então a gente tirou 60%. Portanto, o certo é ficar somente 40%. Errado. Por que errado? Porque olha só, quando eu tiro 30%, legal, sobrou 70% do valor. Os próximos 30% a serem retirados vão ser sobre o que restou depois da primeira redução. Portanto, o segundo 30% vai ser sobre 70%. E isso faz com que não saiam 60%, que seria 30 mais 30. Ok? Pela conta que a gente acabou de fazer, que você está vendo aqui atrás, a gente encontrou 0,49V. Quanto é 0,49V? A gente sabe muito bem que vale 49%. Gente, se a gente tinha V, que é 100% de V, e agora só tem 49% de V, na verdade a gente tirou quanto? Vamos fazer a conta. Eu tinha 100 e agora eu só tenho 49, eu tirei quanto? 51%. Então olha só, pode parecer estranho, mas está totalmente correto. Duas reduções consecutivas de 30% equivalem a uma única redução de 51%. Mais uma vez, se o que sobrou, a gente está vendo aqui atrás, foi 49%, é claro que a gente, na verdade, tirou somente 51%. Legal? Vamos a mais um exemplo. Olha só, se tiver um aumento de 100% e uma redução de 50%. Essa também é muito legal, gente. Olha só, um aumento de 100% equivale a 1 mais 100 sobre 100. E uma redução de 50%, 1 menos 50 sobre 100. Quando a gente fizer essas contas, a gente vai ter V vezes 2 vezes 0,5, ou seja, V. Portanto, se a gente aumenta 100%, a gente na verdade está dobrando o valor. E depois, quando a gente reduz 50%, a gente está pegando aquele valor que a gente aumentou, que a gente dobrou, e está na verdade dividindo por 2, voltando ao valor inicial. Portanto, um aumento de 100% seguido de uma redução de 50%, na verdade, a gente não muda o valor simplesmente se mantém. Legal? Muito bem. Pessoal, acabamos a parte teórica
de percentagem. Eu falo parte teórica, mas na verdade nós resolvemos várias questões aqui, questões bem legais, mas a gente ainda não chegou às questões mais sofisticadas, aquelas mais complexas. A partir do próximo bloco, a gente vai ver somente resolução de questões. Vale a pena, se permaneceu alguma dúvida, a repetição dos filmes que a gente acabou de gravar, ok? Então veja quantas vezes forem necessárias a parte teórica, que são esses 3 primeiros blocos, e, mais uma vez, a partir do próximo bloco, somente exercícios. Falou? Tchau, tchau e até a próxima.